Um polígono é dito regular quando todos os seus lados forem congruentes. A palavra congruente significa que tem a mesma medida. E todos os seus ângulos internos também forem congruentes, ou seja, tem a mesma medida também. Então, aqui a gente tem o desenho de um pentágono. É chamado de pentágono porque essa figura tem 5 lados. A gente tem o lado de A até B, BC, CD, DE e EA. Todos esses 5 lados aqui têm 2 tracinhos em cada um deles. Então, significa que todos eles têm a mesma medida. O tamanho de A até B é a mesma de B até C e assim sucessivamente. Os ângulos internos também são congruentes, porque a gente tem a mesma simbologia, que é esse arquinho com 3 tracinhos, tá vendo? Então, significa que a medida deste ângulo interno é igual a esse aqui, é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Então, a gente considera esse pentágono como sendo um polígono regular. Por quê? Porque ele possui lados de mesma medida e ângulos de mesma medida. E para que a gente consiga fazer a atividade número 1, eu preciso que você recorde o que a gente viu em volumes anteriores. No volume 2 do PET, trabalhamos com os polígonos de 3 lados, que são os triângulos, e 4 lados, que são os quadriláteros. Se N é o número de lados do polígono, a soma S dos ângulos internos pode ser determinada pela fórmula que é esta aqui. S é igual a N menos 2 vezes 180. Então, aqui estão os exercícios, os exemplos resolvidos que eu vou fazer do lado de cá. Eu fiz o desenho de 2 figuras, eu fiz o desenho de um triângulo e de um quadrilátero. E copiei a fórmula que foi proposta. S, quer dizer, soma dos ângulos internos, é igual a N menos 2 vezes 180. E o que significa a letra S, que significa a letra N? Porque sempre que a gente tem uma fórmula em que aparecem letras, a gente tem que saber o que cada uma delas representa. Então, nesse caso, o S é a soma dos ângulos internos e o N é o número de lados que a figura possui. Então, como aqui a gente tem o desenho de um triângulo, significa então que a letra N aqui é igual a 3. Por quê? Porque ela possui 3 lados. Então, se eu vier aqui nessa fórmula, tirar a letra N e colocar o número 3, a gente vai ficar com essa expressão, ó. S é igual a 3 menos 2 vezes 180. Tá vendo que tinha um parênteses e eu continuei? Eu deixei ele aqui. Por quê? Porque significa que eu vou ter que fazer essa conta primeiro. 3 menos 2 dá 1. S é igual a 1 vezes 180. 1 vezes 180 vai dar 180 graus. Então, o que significa que esse S igual a 180? Significa que se eu somar este ângulo, esse primeiro ângulo deste triângulo, mais este segundo ângulo deste triângulo, mais esse terceiro ângulo deste triângulo, a gente vai ter o total igual a 180 graus. Então, sempre que for um triângulo, independente do tipo, eu vou somar todos os ângulos internos dele e a gente vai encontrar 180 graus. Já quando for um quadrilátero, eu vou usar a mesma fórmula, porém, a letra N, agora eu vou substituir pelo número 4, porque ela possui 1, 2, 3, 4 lados. Então, substituição na fórmula fica 4 menos 2, tá vendo que eu tirei a letra N e coloquei o número no lugar quanto ela vale. Fica mais fácil na hora de a gente trabalhar com uma expressão, claro, ao invés de letra, a gente substituir a letra por número, vezes 180. O parênteses tem que ser feito primeiro. 4 menos 2 é 2. 2 vezes 180, nós temos a soma que é igual a 360 graus. Então, o que significa? Se eu somar todos os ângulos internos dessa figura, o total será 360. Mas como a gente tem as quininhas aqui que formam o ângulo de 90, porque essa figura, na verdade, gente, é um quadrado. Eu fiz já proposital, de modo que a gente tenha todos os lados de mesma medida. Então, se eu somar esse ângulo que vale 90, mais esse, mais esse, mais esse, 90 vezes 4, a gente vai ter 360. Ah, mas isso vale só para o quadrado? Não, vale para qualquer figura
que tenha 4 lados. Quando a gente soma todos os ângulos internos de qualquer quadrilátero, a gente tem soma igual a 360 graus. Então, para que a gente consiga determinar isso, basta a gente usar essa formulazinha aqui que foi proposta na apostila.